Veja, estou aqui na sala de aula, né, da gente, na turma de estatística, e lá em atividade a gente tem um cronograma, né? Então, primeiro falando do cronograma, a nossa aula de hoje, dia 27/4, seria de análise bivariada, né? O teste de tabela de contingência e teste de associação. O que acontece? Acontece que a gente tem uma aula anterior, né? A gente já fez a instalação aqui do programa hoje, e vamos começar, na verdade, a parte de princípio da análise de dados, tá ok? Então, a gente vai seguir esse roteiro hoje, né? E, como falei a vocês, né, a questão da avaliação, ela mantém a mesma data por enquanto, talvez precise adiantar, né, atrasar um pouco a data por causa de uma aula que a gente não teve, tá certo? Mas o que vai dizer isso é o andamento da nossa aula, né? O quanto a gente consegue dar conteúdo em cada aula, tá ok? Bom, além disso, qual é a informação importante que tem sobre o material que está no Google? Veja, essa primeira, segunda, terceira aula e quarta é tudo sobre o primeiro módulo, né? Tanto que a gente tem a avaliação aqui depois, né? Aqui eu tenho a avaliação de vocês entregues, né? E vou fazer a conferência dela ainda, certo? Bom, análise descritiva do banco de dados é a primeiro tópico da nossa aula de hoje, certo? E a gente vai usar o material que está aqui, ó, pessoal. Aula 5, análise univariada e teste de normalidade. Né? O tópico é esse aqui. Ó. Tem um tópico PSPP, que é o programa PSPP, né? A gente vai usar também. Mas o segundo tópico é a análise univariada e teste de normalidade, certo? Vocês vão baixar, pessoal, esses dois arquivos, esse Excel e esse PDF. Né? Então, vou clicar aqui ó, no Excel. Vocês também vão fazer o mesmo processo, né? Clicar aqui em abrir com planilhas. E veja, eu vou baixar esse arquivo, pessoal, na versão. Veja, eu posso baixar no Excel? Posso. Mas eu vou baixar numa versão que é mais interessante, que é a CSV. Por que, Alessandro? Porque a CSV é uma extensão mais limpa do Excel, né? Ele separa por vírgula, separa por ponto e vírgula as variáveis do banco. E tanto o PSPP como o SPSS, eles conseguem ler o arquivo em CSV, tá certo? Então, ó, vou clicar aqui, valores separados por vírgula, CSV, e baixar esse arquivo em CSV, tá certo? Vou fechar aqui o banco e vou abrir agora, pessoal, o arquivo em PDF, esse arquivo análise, né? Clicar nele e pedir para baixar ele aqui, ó. Deixa eu ver se consigo baixar ele aqui, cadê? Acho que é aqui, né? Então, vou salvar como PDF aqui, mas eu vou fazer assim, ó, abrir outra janela e depois a opção aqui, ó, de baixar, tá certo? Ele vai baixar em PDF, né, que é um arquivo PDF, um arquivo fechado. Então, ele consegue baixar esse arquivo em PDF, tá certo? Bom, o arquivo que eu baixei, pessoal, ele está aqui, ó, análise, né, e o arquivo em CSV aqui, ó, banco de dados. Eu vou colocar ele na parte da aula da gente, dia 27/4. Já baixei aqui os dois arquivos, tá certo? Então, pessoal, confere aí se conseguiu baixar o arquivo, Ô, tanto o professor, arquivo análise como CSV. esse banco de dados tem que estar abrindo no Excel, não é isso? Quando você baixa ele em CSV, se eu clicar duas vezes aqui, ó, ele abre no Excel. Mas a gente não vai trabalhar no Excel com ele, né? A gente vai trabalhar no SPSS e no PSPP, tá certo? Mas o download dele, Alessandro, eu fiz o download no PSPP, ou no SPSS. Eu posso deixar em SPSS? Veja, pode até deixar em SPSS aqui, né? Ó, quando eu clicar nele e clicar em abrir com planilhas, e eu vou na opção de download, deixa eu abrir aqui, ó, arquivo, fazer download, né? Eu tenho a opção em Excel e tenho a opção em CSV. Se você quiser baixar Excel, eu vou pedir para baixar os dois. Por quê? Porque esse aqui ele consegue ler tranquilamente no SPSS. Mas esse aqui, Excel, no PSPP, às vezes dá algumas incompatibilidades. Então, eu prefiro sempre baixar na versão mais limpa, que é a CSV, porque essa versão, tanto o SPSS como o PSPP, ele consegue fazer a leitura, tá certo? Professor, Então, para mim não apareceu a opção CSV. veja, para aparecer ele, eu preciso clicar em abrir, planilhas Google, e aí nessa janela de planilhas é que vai ter a opção arquivo, fazer download, CSV. Entendeu? Tem que ser esse caminho. Se você tentar, né, clicar o arquivo, ó, se eu clicar o arquivo
apareceu a tela, aqui não aparece a opção CSV e nem sequer Excel, né? Eu venho abrir como, né, planilhas Google, que é um programa de banco de dados do Google, né? E aí nessa opção é que eu vou ter o menu arquivo, fazer download e a opção valores separado por vírgula, ponto .csv. Professor, não estou conseguindo, não. Posso compartilhar a tela? Pode, vamos ver. Deixa eu voltar aqui então para a tela de vocês, para poder eu ver, né, a tela de vocês. E aí, compartilhei. Deixa eu parar a minha e vou olhar a sua, certo? Ó, abrir com planilhas, Google. Vai ali em arquivo, vai fazer download. Olha, valores separados por vírgula, CSV. Não é esse, né? Que a gente estava falando, ó. Ele já baixou o arquivo lá embaixo, tá vendo? E aí ele vai aparecer tanto aí como na área na pasta download, né? Na pasta download ele aparece baixado. Tá certo? Obrigada, Doutora professor. Adélia, nada. Esse Adélia, formato, esse Professor, formato da planilha Google já é o CSV? não. Quando você abre planilha Google, ele vai dar a opção de você baixar na versão que você achar melhor. No caso da gente, ele vai escolher a CSV, tá certo? Doutora Adélia, pode dizer. Atualizei não. Professor, quando eu coloquei esse arquivo para baixar, né, esse que é separado por vírgula, esse que o senhor disse que é compatível nos dois programas, ele ficou meio estranho, ele não Não, ficou certo. então, ele fica estranho no início, né? Mas quando a gente fazer a importação do banco para o SPSS ou para o PSPP, aí ele vai ficar organizado, Ah, tá tá. certo? Mas eu acho que ele é estranho no começo, né? Mas no É. final dá certo. Doutora Virginia, conseguiu baixar ele? Como é que tá? Não, eu não consigo visualizar essa opção do CSV, não. Compartilhe a tela para a gente poder olhar aí e conseguir baixar ele. Vamos lá. Pode compartilhar, vou compartilhar que a gente vai seguindo passo a passo aqui juntos. Estou entrando aqui. Pronto, veja, abrir com, né? Ali, abrir com, planilhas Google. Aí a gente vai carregar o menu ali, arquivo, que é o primeiro, né? Ah, tem que entrar aqui, certo. Isso, fazer download e depois na opção CSV, separado por vírgula. Tranquilo. Pronto. Ele vai baixar lá no seu download. Pessoal, esse arquivo que ele baixou, você vai ter que colocar ele na posição melhor possível, né? Na pasta, eu salvei numa pasta, né? Para poder nunca esquecer que aquela pasta é a da aula de hoje, né? 27/4. Então, se quiser, abre um arquivo lá, uma pasta, salva ele dentro da pasta para você encontrar com maior facilidade, tá certo? Doutora Virginia, para o compartilhamento, né? Que eu vou fazer o meu compartilhamento agora. Primeira coisa que a gente vai aprender é a fazer a importação do banco de dados para o programa do SPSS, certo? Então, primeira coisa, abre o SPSS, né? Deixa ele já ativo, né? Estou aqui abrindo o programa. Então, pessoal, o programa, ele tem duas janelas, né? Eu vou começar a falar um pouquinho das janelas dele. Ó. Tem duas janelas, né? Na parte inferior, aqui embaixo, ó, tem a parte de visualização de dados, né? E tem visualização de variáveis. A gente vai trabalhar com essas duas janelas bastante, né? Mas a primeira coisa é importar o banco de dados para o programa do SPSS. Né? Como é que eu faço isso, Alessandro? Veja, aqui eu tenho a opção de clicar no arquivo, né? Na opção arquivo, né? Abrir dados, ou utilizar esse ícone aqui, ó, que é uma pasta, né? Uma pasta de dados, né? Que é a opção abrir, tá certo? Abrir documento. Então, clica nela, ele vai abrir essa janela para você selecionar o local do arquivo, né? Ó, o local do arquivo meu está na área de trabalho, né? Aula Bio, dia 27/4, dia de hoje, tá certo? Então, primeira coisa é localizar a pasta do arquivo. Onde é que está o arquivo? Ó, cliquei aqui no meu local, área de trabalho, aula Bio, 27/4, certo? Que é a data de hoje.
O de vocês tem que localizar qual o endereço. Lembrando que vocês baixaram o arquivo, ele deve estar na pasta download, ou se vocês tiraram de lá e colocaram na pasta de aula específica, deve estar nessa pasta, tá certo? Olha, para mim não aparece o arquivo, né? Por quê? Porque eu tenho que dizer qual o tipo de arquivo que eu estou procurando. Ó, essa opção aqui embaixo, arquivos do tipo SPSS. Veja, ele vai mostrar essa pasta, dessa pasta 27.4, para mim, somente os arquivos que têm um tipo SPSS. Por quê? Porque eu estou selecionando esse arquivo nesse tipo SPSS. Lembre que o arquivo que a gente baixou, pessoal, é esse tipo aqui, ó, CSV. Né? O arquivo que a gente baixou lá da sala de aula é o arquivo do tipo CSV. Tá ok? Então, eu vou clicar aqui na opção CSV e ele vai mostrar para mim o arquivo que contém, né, a informação do banco de dados que a gente baixou. Tá certo? O meu saiu com 2 nomes aqui, Banco de Dados 2022, Banco de Dados, não sei por quê, mas eu vou até renomear aqui ele. De você já está certo, mas o meu ele está com repetição o nome do arquivo aqui. Ó. Alguma coisa quando baixou, ele duplicou o nome do arquivo. Mas o nome do arquivo é Banco de Dados 2022, tá certo? Ele só vai aparecer se você marcar a opção CSV aqui, tá ok? Diga aí, pode dizer. Ah, não, era só essa questão do CSV que a gente tem que deixar marcado, não é isso? Isso, porque a extensão que a gente baixou foi a CSV, tá certo? Certo. Senão ele não aparece para você. Se eu tiver outro tipo de arquivo aqui, ó, não aparece, né? A pessoa, o arquivo não apareceu, mas é porque ele tem que dizer que o arquivo que você quer ver na pasta são os arquivos de CSV, tá certo? Bom, cliquei no arquivo, ó, escolhi a opção abrir. O que ele vai fazer? Ele vai gerar o dado aqui para eu configurar essa importação, né? Veja a minha janela, veja a sua. Ele gera essa janela porque ele vai começar a fazer o processo de importação do banco, né? Lembrando que o banco não está em Excel, está em CSV, né? Então, o primeiro passo que ele faz aqui, ó, é para, né, falar a você que vai fazer a importação do arquivo, tal, tal, tal. Então, aqui nessa janela, primeira janela, você pode clicar no botão próximo, certo? Então, clica aqui, ó. Se eu olhar os dados estão aqui, ó, só que eles estão bagunçados, eles não estão organizados, tá vendo? Estão bagunçados. Então, vou clicar aqui na opção próximo. Ó, nessa opção próximo, ele pergunta como suas variáveis são organizadas, né? Se são larguras fixas ou delimitada, né? Pode deixar aqui, pessoal, a opção largura fixa por um caractere. Ah, certo. E vamos, na verdade, vamos usar essa opção aqui, ó. Nossas variáveis é delimitada por um caractere específico, né? Lembre que no CSV ele separa as variáveis por vírgula, entendeu? Então, aqui, ao invés de deixar marcada a opção largura fixa, vamos colocar como delimitado, certo? E a gente também vai dizer aqui que o nome das variáveis estão incluídas na primeira linha. Tá? Então, marca essa opção delimitado, deixa marcada a opção se. E qual o símbolo decimal? Né? O símbolo decimal vamos deixar como sendo vírgula, tá ok? Então, de novo, delimitado, sim e vírgula. E clica no botão próximo. Ó, nessa opção, né, o primeiro caso de dados começa em qual número da linha? Ó, começa no número 2. Então, deixa aqui marcado o número 2, que é onde começa o primeiro caso, né, nosso banco, tá certo? Quantos casos você deseja importar? Todos os casos. Beleza. Então, deixa marcado como está, clica no botão avançar. Ó, ele, de certa forma, está começando já a ver aqui, ó, né, essas informações. Ó. Ele já está dividindo o banco mais ou menos como a gente quer. Por que mais ou menos? Porque falta agora eu dizer a ele que o delimitador de variável é a vírgula. Ó, de novo, ele apareceu nessa janela aqui, ó, tá vendo? Ele parece que está com o banco já pronto, mas ainda não está. Por quê? Porque eu tenho que dizer a ele que as variáveis foram delimitadas por vírgula. Professor, puxe essa sua janelinha pequena mais para o lado esquerdo, por favor. Aqui, para cá? Ou para o outro? Para cá, né? Sim, para cá. Entendi. Que fica a sua tela e a minha, certo? O que acontece? Vocês apareceram assim, né? Aí eu avancei, aí ele chegou nessa tela. Parece que está pronto. Não está. Por quê? Falta eu marcar aqui que o delimitador, né, das variáveis é a vírgula. E agora sim, ó, ele consegue mostrar cada coluna uma variável, né?
A informação da Professor, variável está bem licença, guardada. eu coloquei essa questão da delimitação por vírgula, mas ficou só em uma coluna, não ficou assim distribuído, foi tudo senhor. Então, volta um pouquinho aqui, ó, volta para o passo anterior. Por quê? Porque a gente tem que marcar aqui delimitado, né? Vê se está delimitado essa opção aqui, ó, esse passo Tá, 2. tá, Tá, né? delimitado. Aí, delimitado sim e vírgula. Aí eu Isso, avanço. Aí cada linha, aí sim, começa no linha 2, cada linha isso, representa um caso, todos os casos, avancei. tudo certinho. Aí, vírgula. Mesmo assim, deu diferente, não é isso? Isso, Eu vou ver sua tela para ver o que aconteceu, tá certo? Deixa eu certo, compartilhar a sua, eu vou voltar aqui, vou para a minha, para poder olhar a sua tela. Vamos lá. certo. Deixa eu compartilhar aqui. Está chegando para a gente. Vamos ver. Peraí, aqui. Ai, Pronto. Certo. Volta uma vez, né? Volta. puxa, por que só assim? Ai, meu Deus. Ele está com dois programas abertos. Acho que clicou 2 vezes sem querer no ícone. Pode fechar o programa, fechar a primeira, a última e a penúltima janela, porque ele está com dois programas abertos. Acho que clicou Ah, 2 vezes deixa eu. no ícone. Ah, peraí, é porque eu tô. Pronto, eu acho que tá vendo aqui, né? É porque tá cortado, eu tô dividindo em duas telas. Não, ele parou de compartilhar. Parou de Ah, compartilhar parou? também. Ah, então Foi, deixa foi. eu. Deixa eu tirar aqui, porque tem um monte de coisa. Rapidinho. Certo, certo. Professor, para importar o artigo CSV é em abrir, é? Abrir, aí ele vai abrir a opção, né, de arquivo. Aí você vai escolher o tipo CSV e a pasta do local onde está salvo o arquivo. Certo, e clique em abrir, não é isso? Clique em abrir primeiro, né? Aí quando Peraí, clica em professor. CSV em abrir, aí segue esse passo a passo que a gente está fazendo, que é a janela de configuração para importação. Certo. Pior que eu nem sei aqui. Peraí, rapidinho. Dá um Porque eu fiz um negócio aqui para dividir a minha tela do computador. Deixa eu ver, acho que agora vai. Pronto, tá chegando a tela. Chegou a tela. Clica lá então, né? No arquivo abrir. Pronto. Dela. Sim, fecha primeiro, doutora, para não dar confusão. Fecha esses 2 primeiros arquivos aí que estão abertos. Fecha esse, diz que sim, e agora diz que não. Não, essa daí fecha. Não, calma. Fecha, diz que não. Agora fecha a janela do banco e diz que sim. Quer continuar, né? A fechar. Pronto. Aí agora sim, vamos lá. Nessa janela, volta uma etapa. Volta uma etapa. Só para conferir. Volta ao anterior novamente. Só para te conferir. Delimitado, sim, vírgula, certo. Aí, volta para a etapa 1 para ver uma coisa. Só para a etapa 1, volta mesmo. Pronto, tranquilo. Volta lá. Próximo, né? Aí, delimitado, sim, tal. Beleza. 2, cada linha avança. Pronto, vamos lá. Coloca a vírgula como sendo. E coloca agora ponto e vírgula para ver uma coisa aqui. Ponto e vírgula. Marca ponto e vírgula. Ali em cima. Ponto e vírgula. Eita, peraí. Agora. Peraí, ponto Ponto e e vírgula. vírgula. Ponto e Isso. vírgula, aspas. Não, ao lado de vírgula tem ponto e vírgula. Peraí, professor, é porque ficou preto aqui a tela do meu computador. Foi mesmo? Foi, Acho que foi a divisão da acredita? tela. Eu Calma, acho que deu calma. algum probleminha aqui no meu computador. Não estou conseguindo nem ver vocês aqui. É mesmo. Pronto, voltou. Ele, É pra ele gente tá pensando marcar na ponto e vida. vírgula também, professor? Ou não? Oi? É pra gente, Achei, para todo mundo ponto e marcar ponto vírgula. e vírgula, é? Não, não. Eu tô Não, marcando com ela para ver se para ele ver se dá Pronto, eu resolve. Tá. botei a aqui, ó, divisão da ponto e variante, vírgula. entendeu? Uhum. Coloca ali, doutora, ou em outros, marca a opção outros.
Não, deixa a opção vírgula marcada. Também. Isso. Isso, olha, já começou a dar uma ideia aí do que vai aparecer. Veja. Ponto e vírgula ele separou. Desmarca a opção ponto e vírgula para ver novamente o que acontece aí. Essa ideia, pessoal, de marcar uma opção é porque ele está tentando encontrar quais são as variáveis que tem no banco, entendeu? Ó, 20,0, vírgula, ele está usando como sendo espaçador, certo? Volta à janela, doutor, volta à janela. Volta. Volta um, é isso, volta. A etapa. De ok, ok. Voltar. É porque eu tirei aqui, eu botei em Ah, outro, né? certo. O qualificador, o qualificador, coloca em aspas duplas. Esse qualificador, aspas duplas. Ponto e vírgula, marca ponto e vírgula agora para ver o que acontece. Nada, né? Bota em aspas simples lá em cima. Porque ele tá querendo identificar qual é a variável texto. Ó, não é aspas duplas. Bota nenhum lá em cima, nenhum. Deixa eu ver o meu como é que tá essa configuração. Ele está com aspas duplas. Deixa marcado então aspas duplas. Agora, quando botar aspas duplas, ele não está achando o Agora eu divisor das botei variáveis. aquele banco, né, que o senhor disse, não é aquele do Excel, é aquele que é o CV. Exato, exato. A gente está trabalhando em cima dele, do CSV. Fala o seguinte, ó, vamos voltar para o início. Cancela isso aí, cancela a sua tela. Cancela, normal, cancela. Pronto. Fecha ele. Fechar, né? Vou Não, não, sair. tranquilo, não, tranquilo. Vamos lá de novo agora, arquivo, abrir. Não, pode fechar então, já clicou em. É, Pronto. deixa eu sair Vai lá de novo no aqui. programa, abre o programa agora, do SPSS. Vamos localizar o arquivo novamente. Pode fechar essa tela, né? Vai lá em abrir. Escolhe o arquivo do tipo CSV, né? Lá embaixo, esse É, tipo de arquivo. Acha a pasta agora. deixa eu ver. Era para ele aparecer aqui. Eu botei ele nessa parte do estatístico. Será que Será que é está porque eu mudei o nome em do arquivo? download, não? Download? Tá, não. Deixa eu ver aqui rapidinho. Veja lá a pasta onde é que ele está, vai lá. Eu vou botar Ó, nesse prova. ó, ele está aí, mas É ele esse está com. aqui. Aí ele está como Excel. A senhora baixou como Excel, ele. Ele não está como CSV, esse. Mas pode ser ele também, não tem bronca não. Ele também funciona. Só que o que acontece? Tem que Olha puxar aqui, ele você como Excel. achei. Olha aqui. Pronto, copia ele então. Deixa eu botar ele aqui em Agora provas. veja, peraí, eu entendi por quê. Volta lá nele, doutor, volta lá nele. Ele não está reconhecendo a extensão CSV. Eu acho que a senhora renomeou e tirou o ponto. Foi isso mesmo. Renomeia ele agora. Botão direito, renomear. Vai lá. Botão direito, renomear. Peraí. Botão direito. Esse renomear está escondido, mas está aí. Pode não. Botão direito nele. Isso, renomear. Aí bota um ponto depois, antes do C, do CSV. É Aqui, né? porque quando tira o ponto, ele perde a alma dele, que a gente chama, a extensão dele. É Agora mesmo, sim, apareceu. Agora sim, né? vamos lá agora vai pegar, vamos lá. Vai lá no SPSS direto, ele está abrindo dois programas SPSS, doutora. Fecha um para não confundir a senhora. Deixa eu Tem dois, fechar. tem dois abertos aí. Por que ele tá abrindo dois? Fecha um deles e fecha uma saída, certo? Meu Deus. Fechou. Sim. Esqueci. E agora não. Salvar a saída, não. Pronto. Ele está lá aberto já, pronto. Veja lá a É, janela, vai lá no fechar, pronto. arquivo, abrir, localiza o arquivo CSV, né? A extensão. Ele vai aparecer agora aí, clica nele, abrir. Calma que ele vai gerar
Pronto. Aí você só clica em próximo, né? Adélia, puxa um pouquinho para o seu lado esquerdo essa caixinha. Tá, deixa eu só chegar no ponto que vai Não, aparecer é porque primeiro. ele quer ver o passo a passo. Clica aí no Ah, tá. da pasta, bota do lado esquerdo, que ele quer ver o passo a passo para ir seguindo no dele. Clica e Peraí. arrasta para a esquerda. Clica na setinha em cima, no nome da tela. Clica e arrasta. Ah, tá. Não, clica Peraí. em cima, no É isso nome. aqui. Pronto. Isso. Clica e arrasta. Aí, veja, marca a opção delimitado lá em cima. Ok. Essa opção de baixo fica assim e fica a vírgula. Pode clicar em próximo. Agora, a gente vai manter, né? Cada linha representa um caso, e isso, todos os casos, e começa na linha 2. Pode clicar em próximo. Agora, vamos marcar em vírgula, ali em cima, ó, vírgula. Ele não está reconhecendo como sendo... O meu deu certo, professor. O meu ficou diferente do que a Adélia. Exato, porque o dela, eu acho que o arquivo não está reconhecendo como sendo aspas. Coloca assim, doutora, marca a opção outros, né, embaixo de vírgula, não é aí não, o outro lado, outro lado, deixa eu Aqui. desmarcar. Outros, bote aspas, bota umas aspas aí, aspas. Certo, clique fora agora para ver se ele vai reconhecer. Não, bota só uma aspa, só uma. E apaga esse espaço, tem um espaço que a senhora deu aí, que ele pode identificar como sendo uma coisa errada. Não, lá em cima em outros, só deu um espaço. Isso. Clica aqui embaixo, na planilha agora, para ver. Tira essa opção, então, outros. Era para ele reconhecer já agora, né? Mas ponto e vírgula, marca a opção ponto e vírgula. Peraí, eu deixo aqui. Deixo esse aspas. Não, desmarca outros, desmarca ele, que não funcionou, né? Marca a opção ponto e vírgula lá em cima. Nada, né? Desmarca ponto e vírgula. Eu estou falando, estou todo mundo de atribuição para ver se ele reconhece. Tira a vírgula agora, lá embaixo. Marca a opção só ponto e vírgula. Ó, ele está reconhecendo a vírgula, mas não está reconhecendo o texto, por algum motivo. O professor, o meu ficou igual que a Adélia. Aí, quando eu cliquei em aspas simples, ele abriu todo. Marca aí aspas simples, então. E marca a opção vírgula. Deixa eu tirar Não, aqui. certo, veja, ele está abrindo todo. O que acontece? Ele está levando a aspas para onde não deveria. Percebe que ele está colocando aspa como sendo... Aham. Né? Clica ali, então, em outros, doutora. Fala assim, clica em outros. Coloca aspas aí, aspas e aspas. Ó, Ó, acho tá que tá vendo? aparecendo. Mas só que ele bagunçou o banco. Por que ele bagunçou o banco? Porque ele fez como sendo a variável no lugar errado ali. Veja, tire a vírgula. Deixe só outros. Ele Aí tá ele bagunça mais aparecendo. ainda. Então, ele bagunça mais ainda. Marca a vírgula. É porque, não sei o motivo, mas seu CSV, ele baixou aspas. Em vez de uma aspa, ele colocou duas, uma ao lado da outra. E aí tá bagunçando tudo. Não está conseguindo baixar o banco da forma que ele deveria. Eu acho que o erro não foi aqui no SPSS, foi lá em download do Google, não foi daqui. Então é melhor eu baixar novamente o arquivo, né? E tentar. Vamos voltar lá na sala de aula, vamos baixar de novo ele. Veja, eu vou com ela lá para a sala de aula do Google, para poder a gente ver o que foi aconteceu lá, quando baixou o arquivo, né? Quando baixou o arquivo. Vai lá, arquivo, fazer download. CSV ponto por vírgula, pronto, isso aí. Separado por vírgula. Agora vamos ver, ele baixou ali em download, tá vendo? Vamos lá em download. Tenta abrir direto ele do... Abre direto. Não, abrir direto que eu falo, abrir direto do programa. Já abri diretamente no download. Ó, ele aparece com espaço simples, tá vendo? Ele não aparece com espaço duplo, com aspas simples, eu acho. Não aparece com aspa dupla. Clica na linha de baixo, para ver uma coisa. Na linha Aqui. 2. Na linha 2. A de baixo. Aspas. Ele está botando um traço aspas, eu acho, ali no finalzinho. Mas vamos ver. Fecha ali agora, pode fechar esse arquivo. Vamos lá no SPSS para abrir ele. Você quer que eu baixe novamente ele? Bote lá no meu arquivo essa versão que eu achei ou tá a mesma coisa? Não, então, esse arquivo aí, ele...
A Deixa eu gente vai tentar renomear. pode renomear. A gente vai tentar puxar dele mesmo, entendeu? Certo, deixa eu recopiar ele e substituir, só para não Certo. dar problema. Vou botar ele aqui novamente. Deixa eu renomear. Deixa eu tirar isso aqui. Esses dois, para não confundir. Certo. Vou renomear. Peraí. Agora no problema do SPSS, né? Uhum. Arquivo, abrir, CSV. Aí clica nele, abrir. Ele está preparando. Acho que agora ele vai, vamos ver. Próximo. Delimitado lá em cima. Avança. Agora foi. Pronto. E vírgula lá em cima, vírgula. Então foi alguma coisa mesmo, o carregamento do arquivo, alguma coisa que. Não, então, quando baixou ele é que deu alguma coisa estranha lá, né? Mas aí, segura agora, vamos ver aqui, doutora Certo. Milka. Acho que deu erro de Milka, não foi Milka? Eu vou descompartilhar aqui, então. Certo, certo. Doutora Milka, foi você que deu erro? Ou conseguiu já corrigir? Foi, de professor, alguém. mas eu segui assim, feito a Dália, eu baixei de novo Deu e aí certo? corrigiu. Pronto. Deu. Então, vou compartilhar o meu agora para a gente voltar para cá, certo? Então, pessoal, a gente está no primeiro passo. Qual o passo? De importação do banco de dados. Veja, quando eu faço o download do arquivo, né, CSV, ele vem separado por aspas, né, bota aspas o texto e vírgula entre as colunas da variável. Por isso que quando eu digo aqui a ele, né, no passo 2, o passo 1 é só avançar. Passo 2, eu digo que vai ser delimitado por algum caractere específico, né, a separação das variáveis. O nome da variável vai estar na primeira linha, né, que vem sempre o nome da primeira variável na linha. E qual é o símbolo decimal, ou seja, valores decimais, está separado por vírgula ou por ponto? É por vírgula, né? Avancei, aqui só basta avançar, porque ele já observa que a informação do banco começa na linha 2, que é essa linha aqui, ó, né? Quanto você costuma dizer, quantos casos quer importar? Todos os casos, né? Todas as linhas, né? E aí clico em avançar. E aqui, ó, ele pergunta qual é o delimitador de variáveis. Se eu desmarcar aqui, ele fica bagunçado. Eu tenho que marcar que a divisão dessas colunas, né? Ou seja, dessas variáveis, estão por linha, tá certo? Clica agora na opção próximo. Ó, você selecionou o como delimitador e símbolo decimal. Clique em cancelar para mudar a seleção ou clique em OK para continuar. OK. E aí ele já vai tentar fazer a identificação de cada variável do banco, né? Por exemplo, variável número, ela é numérica. OK. Ó, vou clicar na variável idade. Variável idade é uma variável numérica, né? Formato de dados. Eu posso dizer cada formato aqui, ó. Veja, pessoal, todo esse banco, ele vai ter informações numéricas, certo? Então, todas essas colunas que eu estou escolhendo, eu vou atribuir a elas sempre o valor numérico. Professor, bota sua janelinha para o cantinho, por favor. Acerta aqui. Eu estou no passo 5, né? Observa o passo que eu estou aqui, é o passo 5 de 6. Então, a variável, ó, cliquei na coluna, aí ele identifica qual é a variável que ele está trabalhando. Ó. No número, ela é do formato numérico. OK. Idade, ó, está como automático, eu posso mudar para numérico, né? Sexo, ó, ela é uma variável que ela vai ser numérica, categórica, qual vai ser o tipo dela, né? Tudo vai ser, pessoal, ou posso deixar como automático ou botar como numérico, um dos dois, tá certo? Se você quiser deixar como automático, eu posso. Oi, doutora? Para eu avançar, eu estou no passo 4 ainda. Para eu avançar para o 5, eu preciso selecionar alguma coluna ou não? Então, no passo 4, a gente só marcou a opção vírgula. Vírgula, aqui, certo. Marcou Ok. vírgula e clicou em avançar, não é isso? E ele pergunta se você dá realmente OK. quer avançar e dá OK. Ok. Aqui, pessoal, eu tenho duas opções. Ou eu coloco a definição de cada variável, que dá um trabalho enorme, né?
ou você deixa para ele escolher de forma automática, né? Eu prefiro sempre deixar automático. Por quê? Porque ele escolhe no automático. Se for um banco de 200 variáveis, eu vou codificar uma por uma, sem condição, né? E automático, ele normalmente identifica qual é o tipo de variável de forma automática. Se tiver alguma coisa divergente, no decorrer da análise, eu faço alteração, tá certo? Então, aqui, pessoal, só mostrei a vocês que eu posso fazer essa configuração manual, de uma a uma. Mas num banco muito grande, não é interessante. Então, deixa automático mesmo, ó, automático a idade, sexo, ele vai identificar de forma automática, e assim por diante, tá certo? Se durante a análise eu perceber que ele identificou de forma errada, aí eu vou e altero de forma manual dentro do banco de dados, tá certo? Bom, vou clicar aqui agora em próximo, para a etapa 6, né, para seguir para a etapa 6, e agora clicar na opção, né, concluir. Então, veja a importação, ela é simples, né, não é difícil ou complicado fazer a importação do banco de dados, né? É trabalhoso porque, às vezes, o parâmetro lá que divide a variável não está sendo reconhecido, coisa assim, e aí a gente tem que fazer isso de forma manual, tá certo? Bom, então, ó, ele importou o banco, né, variável número, variável idade, ó, automaticamente ele já reconheceu o tipo de cada variável, né? Como ele estava automático, ele foi reconhecendo de forma automática, ó. O que tem uma régua, né, é a variável quantitativa, né, variável numérica, tá vendo? IMC, nota, tudo variável escalar, né? Ou seja, variável que está numa régua, tá certo? Variáveis que ele considerou como categórica, ele botou como símbolo aqui, ó, de grupos. Grupo azul, grupo vermelho e grupo verde. Mas só para representar, né? Essa figura aqui só representa que são grupos que tem nessa variável. Tanto para o sexo, como o grupo que já reprovou, sim ou não, né? Um é sim, dois é não. E atividade física também, um sim e dois não. Tá certo? Então, isso aqui é somente o banco de dados que ele fez a importação, certo? Pessoal, sempre que você faz a importação do banco, o próximo passo é você salvar o banco, né? Veja, eu puxei o banco na versão CSV, né? Ele não está na extensão do programa do SPSS. Ele está na extensão do CSV. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar o banco na extensão .save, que é a extensão do SPSS. Professor, Alguém quer falar? Pode falar. Alguém falar uma coisa, né? Diga aí. o meu não abriu, não, o banco, só abriu aquela saída 1. Saída um. Não, é porque a saída um, veja só, a saída um, ela alterna junto com a janela do banco, certo? Clica aqui embaixo no ícone, veja que tem duas janelas, uma saída, né? E Então, ao lado, só que essa janela do lado, a minha ficou toda em branco. em branco, a do banco tá zerada? Tá zerada? Tá zerada. Vamos ver, vamos ver. Compartilha comigo aí para poder ver qual é a bronca. Mostra aí para mim. Só um minuto. Certo, certo. Vamos lá, vamos no Vocês estão SPSS. conseguindo ver? Chegou pra gente. Ó, aqui abriu as configurações, mas essa aqui ficou em branco. Ele deu um arquivo ali, deu uma mensagem embaixo ali na saída, vê a saída. A saída ele deu uma mensagem dizendo, ó, falha ao abrir o arquivo, seu Windows Desktop, tal, descritiva, banco de dados, CSV. Ele deu alguma falha ali, já se a parada. Ele parou a execução. Vamos rodar de novo a execução? Vai lá no SPC. Aqui eu posso fechar? Não, essa janela pode deixar ela aí, porque ela sempre vai estar abrindo, né? Porque ela é uma janela de informação, de resultados. Então, tudo que dá erro, ela vai avisando, ó, deu erro nisso, deu erro naquilo e tal. Mas vamos lá, CSV, clica no banco, né? Abrir. O que aconteceu para esse arquivo não ser importado, né? Ele vai carregar aí a configuração de abertura, próximo, marca delimitado, né? Avança. Aí é só avançar, marca a vírgula, né? Olha, tá certo, até agora avança. Você selecionou, ok. E agora clica em avançar próximo e concluir. Você vai dar esse erro novamente aí. Ele continua dando erro, ó. Vai lá de novo.
Ah, certo, Aqui? entendi. Acho que eu entendi. Eu estou vendo o seu arquivo do Excel ali, ó, o arquivo verde, aberto, lá na barra, lá embaixo, tem um arquivo aí em verde, né? É. Ah, fecha ele então, fecha ele. Pessoal, detalhe importante, viu? Veja, ele tentou abrir o arquivo e esse erro é um erro interessante. Por quê? Porque pode acontecer com você e vai acontecer. Já aconteceu comigo também. Agora eu percebi porque eu olhei aqui a barra de ferramenta dele e eu vi que o banco estava aberto. Você não pode abrir um arquivo que já está aberto, né? Então ele dá aquele erro porque o arquivo estava aberto no Excel, tá certo? Mas vai lá de novo, olha, faz de novo o processo que vai funcionar agora. Você fechou o arquivo e ele pode ser agora aberto por um outro programa, que no caso é o SPSS. Então, clique em próximo, delimitado, próximo, avança mais uma vez, ponto e vírgula, próximo, ok, próximo, concluir. E agora ele deve aparecer, né? Foi. Pronto. Apareceu. Ou seja, primeiro aprendizado da gente hoje, né? Não abrir o arquivo no SPSS, importar ele se ele tiver aberto no Excel, né? Então, sempre fechar o banco no Excel, certo? Para poder depois importar para o SPSS. Beleza? Aqui posso parar o compartilhamento, professor. Pode parar, pode parar. Eu vou compartilhar o meu agora, certo? Ó, pessoal, então, já fiz a importação, Alessandro. O que é que eu faço agora? Calma que vai compartilhar minha tela. Ó, o banco está aqui bonitinho, né? Eu importei o arquivo, pessoal, mas veja aqui em cima que ele está assim, ó, sem título 2, né? Ou seja, ele está sem nome, um arquivo sem nome. Eu tenho que fazer o quê agora? Salvar esse arquivo, né? Para salvar ele, como é que eu faço? Igual como você faz no Word, no Excel, qualquer outro programa. Clica aqui nesse disquete aqui, ó. Tem um disquete aqui, né? Clica nele, aí vai abrir aqui a opção de você salvar o arquivo e salvar no tipo, ó. O tipo dele aqui, ó, pessoal, é .sav. É o arquivo na extensão do SPSS, certo? E eu vou dar um nome a esse arquivo, vou chamar ele de banco de dados, né? Dê um nome, pode dar um nome qualquer. Deixa eu lembrar aqui qual foi o nome que eu botei. Deixa eu ver na pasta do arquivo. Qual foi o nome que eu botei aqui? É banco de dados. Então, vou colocar o mesmo nome, banco de dados. Banco de dados, certo? Ó, salvar na pasta 27 do quadro, o nome do arquivo já atribuí, e não esqueça o tipo de arquivo. O tipo de arquivo agora é .sav. .sav é o arquivo na extensão do SPSS, tá certo? Vou clicar em salvar, e esse arquivo agora aqui em cima, pessoal, o nome dele já foi salvo. Ó. Veja lá em cima que o nome do arquivo, ele já foi salvo, tá certo? Tranquilo, pessoal? Então, ó, o banco está salvo. Agora, na extensão de SPSS, ou seja, se eu quiser abrir o banco agora, eu não preciso mais fazer a importação do CSV para o Excel, ou do CSV para o SPSS. Eu posso diretamente aqui, ó, na pasta do arquivo que eu tenho agora, abrir esse arquivo do banco de dados, quando eu quiser abrir o banco, tá certo? Porque eu salvei esse banco agora no arquivo do SPSS. Tranquilo, pessoal? Então, sei lá. Professor, rapidinho, só uma dúvida. Considerando que eu estou fazendo minha análise do banco de dados, quando eu fizer a análise no AppInfo, aí eu salvo como Excel e depois eu converto para CSV, certo? Pode ser, pode ser. Sim, sim. Ou então abrir diretamente do Excel. Porque, Ah, tá. veja, eu importei aqui, né? Eu fiz aquele processo de abertura usando CSV, mas eu poderia importar ele do Excel. Entendeu? Então, quando você exporta o banco para o Excel lá né, fez o banco, validou, digitou, exportou para o Excel. Eu posso importar o arquivo do Excel, né? Eu importei do CSV porque é uma extensão mais limpa que também é reconhecida pelo PSPP. Mas eu poderia importar tanto do Excel como do CSV. Certo. Mas Certo? aí também, assim, só por garantia, eu também posso converter do AppInfo para o CSV só para deixar o banco mais limpo também, né? Isso. Exatamente. Pegou a ideia? Vamos lá, então. Peguei. Aqui eu estou com o banco de dados, Alessandro. Já fiz a importação, já aprendi a salvar o banco. Qual é o próximo processo dentro da análise estatística? Veja, pessoal. Cada variável do banco, ela tem uma definição. Né? Como assim? Ó? Vou abrir aqui um quadro e colocar aqui. Ó. As variáveis, ou vão ser né, variáveis quantitativas, ou elas vão ser variáveis qualitativas.
quantitativas, né? Então, veja, as variáveis quantitativas são aquelas que são numéricas. Vamos olhar para o banco e ver quais são as variáveis quantitativas. Veja, variável número, ela é um número, é quantitativa, é o número de ordem da digitação do banco de dados. Então, vou colocar aqui, ó, variável número, é uma variável do tipo quantitativa, certo? Qual é a próxima variável quantitativa? Idade. Ó, idade é um número, então idade também é uma variável do tipo quantitativa. Ó, sexo. Sexo está como sendo 1, 2. 1, 2, 1, 2. O que é 1, 2, Alessandro? Veja, o sexo 1, sexo 2 é o sexo do aluno, né? Esse banco de dados é um banco de dados que foi coletado com alunos. E o 1 representa o grupo masculino. E 2 representa o grupo feminino, tá certo? Então, 1 é masculino, 2 é feminino, então essa variável sexo é uma variável do tipo qualitativa, né? Ou também chamada de variável categórica, né? Até Então, porque veja que lá do banco, né, ele tá uma reguinha e outro símbolo, né? Isso. Ele identificou de forma automática. Ele botou uma bolinha para definir que ela é grupo. São grupos, né? São grupos. Essas informações aqui, ó, são grupos. Essas bolinhas azul, vermelha e verde está dando a ideia de que essa variável ela tem grupos. E a régua está dizendo que ela é numérica, né? Então já reprovou, ó, ele já identificou como sendo variável do tipo grupo, né? Já reprovou é sim ou não. Então já reprovou é variável do tipo qualitativa, né? Peso, altura e MC são variáveis numéricas. Então, peso, altura e MC são variáveis do tipo numéricas, certo? Atividade física é uma variável do tipo categórica. Ele identificou aqui, ó, com 1 e 2 são grupos. Ele se repetiu muito e definiu como grupos. Atividade física. E a última, nota da disciplina, né? Alessandro, que danado de banco é esse, né? Que você tem nota, tem nota da disciplina, tem atividade física. Pessoal, esse banco é um banco bem simples, que a gente vai trabalhar com ele durante as aulas. É um banco que eu coleto com os alunos de graduação, né? O que eu faço? Eu pego as informações sobre a idade, sexo, se ele já teve alguma reprovação em disciplinas anteriores, né? Durante o curso. Então, ele responde sim ou não. O peso dele, a altura e IMC, né? Atividade física, se ele pratica ou não atividade, e tenho aqui a nota do desempenho do aluno. Isso aqui é a nota que ele tira na disciplina, né? A média final, né, dele na disciplina. O que acontece? Esse banco, né, a gente serve para a gente, primeiro, para a forma didática, né, como trabalhar a variável qualitativa, quantitativa no banco, e também para verificar a associação. Como assim? Ó, eu posso verificar se o sexo influencia na nota dele, né? Será que o aluno do sexo masculino, o aluno do sexo feminino tem um desempenho melhor do que o outro, né? E aí eu tenho como fazer comparação. Eu tenho como verificar se quem já reprovou disciplina tem um desempenho melhor ou um desempenho pior, né? Então tem como fazer associação, que é o que a gente vai trabalhar na parte bivariada, lá na análise bivariada, certo? Então é um banco de alunos, né? Não é um banco de pacientes, são de alunos, onde a gente vai trabalhar a parte descritiva, né? A parte univariada, a parte bivariada, e a gente vai trabalhar exatamente seguindo esse roteiro que eu passei para vocês. Ó. Lembra que o arquivo que vocês baixaram foi um arquivo em PDF chamado análise, e um arquivo banco de dados, que é o banco de dados no Excel, né? No CSV. Ó, se eu abrir o arquivo do PDF, a gente está exatamente com a estrutura de análise que a gente vai trabalhar aqui na parte de análise de dados, né? Análise estatística. Então, vamos trabalhar a parte de análise univariada, assim também como a parte de análise bivariada. Alessandro, na minha tese, na minha dissertação, eu só vou ter univariada e bivariada? Não, você vai ter a fase chamada multivariada, né? E essa fase multivariada, a gente só consegue ver na disciplina à frente, né? Que é a bioestatística avançada. Na bioestatística padrão, que é essa, a gente vê a uni e a bivariada, né? E para quem for precisar se aprofundar com a parte de análise estatística, né? Porque precisa rodar um modelo, né? Vai rodar uma análise mais rebuscada. Então, a gente tem a parte de análise multivariada, que é vista na disciplina de bioestatística avançada, tá certo? Bom, o que acontece? Alessandro, se eu puxar o banco para cá, qual o próximo passo? O próximo passo, pessoal, é vocês colocarem a codificação
dessas variáveis categóricas, né? Então, veja, variável categórica, eu tenho uma variável sexo, onde, né, um representa masculino. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que um representa masculino? Porque esse banco, eu sei qual o dicionário da variável dele, né? Então, um masculino, dois feminino. Então, veja que a gente precisa do dicionário da variável, que vai ter essas informações. Um masculino, dois feminino, 9 ignorado, né? E o 9 aqui corresponde ao ignorado, né? E essa informação que está no dicionário, eu preciso passar para o SPSS. Agora, ele não é passado de forma automática, é passado de forma manual, né? Então, esse, ó, já reprovou, 1 quer dizer sim, 2 quer dizer não, e o 9 quer dizer ignorado. Atividade física, faz ou não faz atividade física? 1 é relacionado ao sim, 2 é relacionado ao não, e o 9 é o relacionado a ignorado, né? Então, essas informações das categóricas, eu preciso passar aqui para o programa. Como é que eu faço isso, Alessandro? Veja, o programa, pessoal, tem duas janelas, né? Na verdade, são três que eu falo. Por quê? Porque essa janela de visualização de dados, né? Vem aqui embaixo, o meu mouse aqui balançando, aqui na parte inferior esquerda, da sua esquerda, né? Tem visualização de dados e tem visualização de variáveis. Vejo que quando eu clico numa tela ou na outra, ele muda o formato, né? Aqui eu estou olhando os dados. E nessa visualização de variáveis, eu estou olhando as variáveis do banco, né? Inclusive, para essas variáveis, eu vou ter o tipo dela, a largura é a largura da coluna, né? Decimal, se ela aceita ou não decimal e quantos decimais ela vai aceitar. E tem uma coluna, pessoal, chamada valores. Ó. Esses valores é exatamente o local onde você vai indicar quais são as categorias, né? E o número associado para cada variável categórica, certo? Então, cada variável categórica, quais são elas? Sexo, já reprovou, atividade física. Eu vou indicar essas categorias para o programa usando essa coluna valores, certo? Então, veja, primeira variável sexo, coluna valores. Ó, cliquei nela uma vez, né? Aparece aqui esse botão ponto, ponto, ponto. Aí, nesse botão ponto, 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 você vai clicar para poder indicar qual é o valor e qual é o rótulo, qual é o nome, né, que vai ser dado a esse valor. Veja, no dicionário eu tenho que número 1 se chama masculino, né? Então, vou ter que dizer aqui, ó, 1 é masculino. E incluo isso na lista, ó, incluir, uso o botão incluir para colocar ele na lista, certo? O 2, ó, qual é o próximo código? 2 é feminino. Então, vou lá, ó, 2, o valor 2, recebe o nome, o rótulo feminino. Clico no botão incluir, certo? Tem mais algum? Vamos ver, ó. 9 vai ser ignorado. Então, 9 vai ser ignorado. Pessoal, lembrando, eu estou colocando só o nome para cada número que pode acontecer, né, nessa variável no banco de dados. Agora, esse número que apareceu, pessoal, ele foi digitado, né, o banco foi digitado lá no App Info, né, como a gente fez na primeira parte do módulo da disciplina. Então, veja, Professor, tem mais quando algum... eu coloquei Professor, o o senhor pode 9, repetir só essa primeira parte de como chegar nessa caixinha, por favor? Então, aqui na janela, né, veja que o banco tem duas partes. Essa parte numérica, que é o banco, né, e a parte de variável. Então, na janela de variáveis, na coluna valores, né, variável sexo, clico aqui, ó, na coluna valores, né. Quando eu clico uma vez, ele marca a célula e dá o botão aqui, ó, o botão de inclusão, né, das categorias e nome das categorias. Clico nela, aí ele já abre aqui a janela de rótulo de valores, né, e aqui eu faço a atribuição de um por um. Alguém falou mais aí também, não foi? Quem foi que falou? Diga aí. já tinha aparecido uma janela aqui, professor, mas ela resolveu ir embora por conta própria. Ah, beleza. Graças a Deus. Qualquer bronca aí, Tá. pode chamar, pessoal. Eu não estou vendo a tela de mensagem de vocês. Então, se tiver alguma dúvida, abre o áudio e fala, tá certo? Pessoal, então, eu coloquei um por um, né? O masculino... Professor, Oi, pode falar. quando eu clico no botãozinho azul, meu aparece valores omissos. Ah, certo, porque você está clicando na janela posterior, em omissos.
Tá vendo? Ó, a coluna tem que ser essa aqui, ó, valores. Entendi. Né? Aí, então, valores, clico aqui, ó, né? Se eu clicar na de lado, aí valores omissos, né? Inclusive, a gente vai usar essa janela também, né? Por quê? Porque, veja, o que é valores? Valores, pessoal, é cada valor e a categoria associada a esse valor, né? Essas informações, só repetindo, né? Vocês vão colocar as informações que vêm lá do dicionário das variáveis categóricas. Por que da categórica? Porque a numérica é o próprio número que a gente vai usar, né? Agora, as categóricas são as que a gente vai usar as categorias, tá certo? O que acontece? Ó, cliquei na variável sexo, coloquei um masculino, incluir, 2 feminino, incluir, e 9 ignorado. Veja, se essa variável ela tem uma informação que é ignorada, uma categoria ignorado, eu tenho que informar aqui ao lado, em omissos, que esse 9 ele é ignorado. Como é que eu faço isso? Clica na célula, na coluna posterior, né? Ó, cliquei na coluna posterior, clico nesse botão aqui para inserir qual é o valor omisso, né, da variável sexo. Cliquei no botão, aí abre aquela janela que o rapaz estava falando agora, né? Acho que foi o Maurício que falou, né? Valores omissos. Ó, eu marco essa opção valores omissos e digo que o valor 9, que é um valor discreto, não é um valor único, é um valor considerado como sendo ignorado. Né? Por que isso, Alessandro? Porque toda análise que eu fizer, né, o programa vai automaticamente retirar da frequência percentual aquele que não respondeu, aquele que ignorou a pergunta com relação ao sexo. Tá certo? Então, pessoal, abri o banco, né? Importei o banco. Primeira coisa a fazer, ó, é vir aqui e para cada variável categórica você colocar o valor e o valor omisso, caso ele exista, tá certo? Ó, coloquei da variável sexo. Falta alguma variável mais? Falta. Qual? Já reprovou. Então, vou lá na linha do já reprovou, na coluna valores, né? Primeiro, ó, valores. Clico no botão para inserir quais são os valores associados a cada categoria. Ó, a categoria 1 corresponde ao sim. Pode ver aqui, ó. Como é que eu sei disso? Porque isso aqui veio do dicionário, né? Eu lembro dele que foi que fiz o banco. Então, 1 é sim, 2 é não, 9 é ignorado. Então, no programa eu tenho que dizer, ó, 1 é sim, incluir. 2 é não, incluir. 9 é ignorado. Também faço a inclusão. Ignorado. Professor, a janelinha voltou. Oi? É uma janelinha que aparece quando eu incluo o valor e botei o rótulo sim. Aí, quando eu dou OK, aí está abrindo uma janela. Última operação de incluir ou alterar não foi concluída e será descartada. Clique em cancelar para retornar para o diálogo. Aí eu já fiz isso e ele fica dando a mesma... A mensagem? Compartilha comigo, que é estranho para mim isso aí. Tá, só um minuto. Vamos ver qual é essa bronquinha que está aparecendo. É só. Vamos ver. Última operação incluída, operação foi incluída. Clique em cancelar por cancelar. Aí certo, eu vou tentar de novo, incluir, né? Vamos lá. Um sim incluir. Aí dois. Aí... Não. Tá. Pode colocar já o 2 aí e colocar o não embaixo. Não. Incluir. Olha, eu entendi agora, É porque é o seguinte, quando a senhora clica em OK, a senhora está finalizando as inclusões. Como assim? Ó, por exemplo, coloca o 9 agora, coloca ignorado. 9 embaixo ignorado. Aí vamos fazer o seguinte, a gente não vai clicar em incluir e vai dar OK. Veja que ele vai dar o mesmo erro. Por quê? Porque a senhora não incluiu o texto, ó. Clica OK. Ah, tá, professor. Aí, ou seja, primeiro eu preciso clicar em incluir, né? Clicou incluir, para depois clicar no OK. Tá certo? OK. Tá, beleza, então vamos voltar lá. Vou compartilhar a minha agora. Compartilhar, OK. Vamos lá. Então, veja, eu incluí já as codificações, né, dessa variável já reprovou, 1 sim, 2 não, 9 ignorado. E agora, ao lado, em omissos, como apareceu ignorado aqui, ó, pessoal, 9 ignorado, eu vou clicar aqui em omissos e dizer a ele que o 9 corresponde a um valor que ele é ignorado, certo? Veja, já coloquei a variável sexo e já reprovou. Falta agora a atividade física. E ela é um sim. Professor, licença, como é esse que o senhor falou nos valores omissos?
Então, quando você coloca aqui, não tem um sim, dois não, 9 ignorado? Sempre que você tiver um código para ignorado, você tem que dizer também aqui, em omissos, que o 9 é o ignorado, tá certo? Para poder, na Aí frequência, você da coloca análise. como valores omissos discretos, Isso, marca aí essa coloca o opção 9 de novo, e coloca um código 9 para informar o programa que o 9 é ignorado, tá certo? Certo. A mesma coisa para qualquer variável que tiver o código. Eu estou colocando 9, pessoal, porque eu atribuí o 9 como sendo ignorado. Mas se eu tivesse lá no dicionário colocado 5 como ignorado, aqui eu digitaria 5, né? Então, o número que tiver associado à categoria ignorado, aqui em omissos, vocês precisam dizer ao computador que esse número é ignorado, né? O que acontece? Toda frequência que você fizer, toda análise, né, que fizer essa variável posteriormente, ele vai tirar aquelas pessoas que responderam esse código ignorado. Vai tirar da análise, tá certo? Bom, qual é a última variável que falta para variáveis categóricas? Atividade física. Então, vou aqui em atividade física. Ó, na linha de valores, eu vou colocar ó, um sim, dois não. Aí não esquece de incluir, ó. Incluir, 9, ignorado. Incluir. Aí agora eu clico no botão OK, certo? E, ó, se tem ignorado, eu tenho que dizer o quê? Aqui em omissos, eu tenho que dizer que o 9 é ignorado, tá certo? Aí, ó, vou conferir aqui, ó, na minha lista de variáveis qualitativas, já coloquei a informação para o sexo, já coloquei a informação para o reprovou, né, já reprovou, e já coloquei a informação para a atividade física. Então, concluí a inclusão dessas categorias para as variáveis que são categóricas, tá certo? Inclusive, pessoal, só um detalhe, ó, lembra daquele símbolo que eu falei a vocês, né? Aqui em cima aparece o símbolozinho, são 3 bolinhas, né? Nas variáveis categóricas. Aqui no final, nessa coluna medida, ó, pode ver que essas variáveis categóricas também estão com símbolo aqui, ó. Então, aquele símbolo nominal, né? Opa, mudei aqui, ó. Nominal, ele aparece também aqui, ó, tá vendo? Nominal. Então, aparece aqui nas variáveis que são categóricas, né? Elas são chamadas nominais dentro do programa, tá certo? Pessoal, tranquilo até agora? Alguma dúvida? Veja que na visualização... Opa! Pode dizer. Oi? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Pronto. Veja, na visualização de dados, já mudou um pouco o layout. Por quê? Porque as que são categóricas, agora eles mostraram as categorias, o nome das categorias. Ó. Alessandro, o meu não apareceu. Por quê? Pessoal, tem esse botão aqui em cima. Ó. Vou passar o mouse aqui. Ó. Percebe aqui que tem um botão que... Rótulos de valor, né? Clica nele, desliga ele. Quando desliga, ele mostra o valor. Quando clica novamente, ele mostra o rótulo, o nome, né? Então, ele alterna entre o número e o nome associado a cada número das variáveis categóricas, certo? Então, variável categórica, todas elas têm que aparecer assim, ó, com rótulo, certo? Com o nome de cada grupo. Se você desmarcar aqui, aí, Alessandro, meu banco não está aparecendo, eu coloquei já o nome aqui e não apareceu o nome das categorias aqui. O que aconteceu? É porque tem que marcar essa opção para ele mostrar os rótulos e não os valores, tá certo? As variáveis numéricas permanecerão números, né? As que são numéricas, e as que são categóricas com o nome das categorias já atribuídos a cada observação. Professor, onde é que coloca para mostrar os rótulos? É esse botão aqui, ó, em cima. Rótulos é o antepenúltimo botão, né? O último, penúltimo e antepenúltimo. Rótulo de valores. Agora apareceu, obrigada. Certo? Pessoal, vamos lá. Então, veja, o que eu vou fazer? Já são 11h40. A gente está na fase que a gente já fez a importação do banco. A gente já aprendeu a fazer a inclusão do nome das categorias e aprendemos a fazer a salvar o banco, né? Esses 3 passos, né? É aquele negócio. Cada etapa da análise a gente está aprendendo devagarzinho. O que eu vou fazer? A gente vai passaria agora para a parte da frequência, né? Análise univariada, teste de normalidade. O que acontece? Se a gente iniciar essa parte de análise univariada, já fazendo teste de normalidade, a gente vai talvez passar do horário, né? De meio-dia. Então, o que eu vou fazer com vocês? Veja, próxima aula, a gente vai começar agora desse banco, né? Esse banco já foi importado para o SPSS, já foi colocada
as categorias de cada variável categórica, né? E aí, próxima aula, a gente vai começar já fazendo a análise quantitativa, né? Ou melhor, análise univariada das variáveis quantitativas e das variáveis qualitativas, tá certo? Então, eu vou Professor, combinar com vocês nesse esquema. Próxima aula, a gente continuar o assunto para não ficar cortado o assunto que a gente tem que ver. Pode dizer. professor, é porque minha internet caiu aqui. Eu acho que foi no finalzinho da explicação do senhor. Para mostrar o banco feminino e masculino que o senhor mostrou ainda há pouco. Eu consegui fazer toda aquela etapa que o senhor estava fazendo, mas essa parte que mostrou aqui, feminino e masculino, eu perdi. É aqui, ó, quando você acaba de colocar a codificação de cada variável, né, e os valores omissos, Isso. ele pode não estar aparecendo para você. Eu falo, Alessandro, não apareceu para mim, mesmo eu colocando as codificações. Por quê? Porque tem um botão aqui, ó, que ele fica dando a opção de você alternar entre o rótulo das variáveis categóricas ou o valor. Aí, clicando nele, ativando ele, ele mostra quais são os rótulos atribuídos a cada variável, né? Por exemplo, ativei ele, ó. Aqui o sexo ficou feminino e masculino. Se eu desativar ele, ele mostra o número. Ó, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Se eu ativar, ele mostra o nome que eu atribuí aqui. Né? Atribuí aqui o nome 1 masculino e 2 feminino, né? E ele fica alternando aqui entre rótulos, nome e número. Nome e número, entendeu? Ok. Beleza? Mas a gente já sabe como importar banco, né? Ou seja, acabei a digitação, acabei a validação, exportei para o Excel ou para o CSV. A gente sabe importar para o SPSS. Já sabemos como colocar as categorias, né, das variáveis categóricas e também a salvar o banco. É o início, a gente está se fosse colocar na escala de vida aí, né? A gente está nascendo agora, né? O bebê nasceu agora, praticamente. Mas próxima aula a gente vai começar a caminhar já para seguir com a parte de análise univariada, né? Da análise quantitativa e análise qualitativa, tá certo? Não vou iniciar agora por quê? Porque se a gente iniciar essa quantitativa, o tempo vai passar ao meio-dia, né? E a gente vai ter um corte de conteúdo aí que vai ser prejudicial, porque vocês não vão lembrar na próxima aula.